Olá, hoje eu preparei um vídeo para você porque eu passei essa semana pensando. A gente passa anos acreditando que a riqueza é ter muito dinheiro, é ter uma casa grande, é comprar viagens caras para o exterior, para a Europa, para a Ásia, ter um carro bonito, dos sonhos, da moda. Eu também já pensei assim, e talvez você esteja nessa corrida, tentando conquistar mais e mais. Mas deixa eu te fazer uma pergunta: de que adianta tudo isso se por dentro você não consegue sentir paz? Se a sua mente vive agitada, o coração apertado, você dorme e acorda com aquela sensação de peso. Será que isso é riqueza mesmo? Eu já vi pessoas com muito dinheiro, mas presas no inferno. Já vi gente simples, com pouco, mas com brilho nos olhos, que só a tranquilidade verdadeira traz. Hoje, cada vez mais, eu percebo que a paz é a nova forma de riqueza. E não é aquela paz ilusória não, tá, gente? Que vem quando tudo tá bem, tudo tá perfeito, que a vida nunca está. É a paz que você carrega dentro. Não depende das circunstâncias, que não é comprada, não é vendida. É sobre essa riqueza que a gente precisa falar hoje. E eu quero te mostrar como você pode começar a conquistá-la agora mesmo, hoje mesmo. Vamos lá? Você percebe como nós estamos vivendo uma época estranha? De um lado, nós temos mais tecnologia, mais conforto, mais informação ou acesso à informação. E do outro, nós temos índices alarmantes de ansiedade, depressão, suicídio. A própria OMS publicou recentemente, que é a Organização Mundial da Saúde, que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. Significa que enquanto você está aqui me ouvindo, várias outras estão desistindo. E curiosamente, muitas delas não são pessoas pobres que vivem em guerras, são pessoas que tinham tudo para serem felizes. Algumas delas. E aí eu quero te provocar. Será que a gente não está confundindo riqueza com acúmulo de coisas? Eu já conversei com pessoas milionárias que, apesar de todo o patrimônio que elas tinham, viviam crises de pânico, noites insones, uma sensação constante de aperto no peito, aquela ansiedade. E já vi gente muito simples, que nunca saiu da pobreza ou da própria cidade que mora, mas que dorme tranquilamente. A ciência já começa a explicar isso através de estudos. E, por exemplo, alguns mostraram que depois de um certo nível de renda, suficiente para cobrir as suas necessidades básicas e um pouco de conforto, o aumento de dinheiro praticamente não eleva a sensação de felicidade dessas pessoas. O que essas pesquisas mostram é que, ao contrário do que é externo, as relações saudáveis, a paz interior é que traz essa sensação mais agradável. Então, chega uma hora que o dinheiro não traz mais paz. Como tentar matar a sede bebendo sem estar com sede, né? Mas por que essa paz é tão rara hoje? Eu acredito que seja porque nós vivemos uma sociedade que glorifica, né, endeusa a produtividade e desvaloriza o descanso, né? A gente mede o próprio valor pelo quanto a gente está fazendo, produzindo, quanto a gente está ocupado, abandonando a nossa presença, o nosso equilíbrio. E quando a gente pergunta para um colega, uma pessoa conhecida, como é que você está? As pessoas geralmente dizem que estão sem tempo para nada, né? Estão sobrecarregados. E como se isso fosse um troféu, elas até falam se sentindo bem sobre isso. Só que o nosso corpo e a nossa mente, eles não foram feitos para viver nesse estado de alerta o tempo todo. Outras pesquisas em neurociência mostraram que quando o cérebro permanece por longos períodos ativando esse eixo do estresse, que a gente chama do cortisol, a gente começa a ter prejuízos na nossa memória, no nosso sono, no nosso sistema imunológico e até na regulação emocional. E aí que as doenças mentais ganham força e começam a aparecer. Agora pensa comigo aqui, se a paz é a nova riqueza, como é que a gente constrói isso, né? Primeiro é preciso entender que essa paz não é a ausência de problemas, tá? Porque geralmente a gente pode passar por fases sem problemas. É a forma como você, estando presente, lida com eles. Não é se isolar, não é, você fechar os olhos para os problemas que estão acontecendo, não. É você conseguir lidar com essas situações que você considera adversas, mesmo elas estando acontecendo. Mesmo o exterior ou o externo estando muito complicado, muito bagunçado. Para isso eu vou te dar hoje duas ferramentas muito importantes, muito poderosas para você conseguir. A primeira, já vou entregar aqui as duas ferramentas para vocês. A primeira é a que eu chamo o que é meu e o que é seu.
O que é meu, ou seja, que eu devo me preocupar, e o que é seu, que eu não necessariamente preciso me preocupar. Não é egoísmo, porque se você decidir conscientemente se preocupar com isso que não é seu, tudo bem, você está tentando ajudar. Mas você tem que saber diferenciar isso, o que é meu e o que é do outro. E exatamente o que é isso, porque a gente confunde. O que é seu é que é responsabilidade sua, que você está fazendo, que você está causando, e que você pode resolver, e que não esteja no outro. Isso aí fica mais claro quando a gente dá exemplos, exemplos práticos. Então, eu gosto muito de usar o exemplo da pessoa. Eu vou dar alguns exemplos. Eu gosto muito de usar primeiro o exemplo da pessoa que está gritando. Então, se tem uma pessoa gritando com você, esculhambando você, falando coisas absurdas sobre você, extremamente irritado, de quem é esse problema? É da pessoa que está gritando. Uma pessoa que está gritando é uma pessoa que tem problemas, que está cheia de problemas. Agora, quando você considera que as palavras dessa pessoa, o que essa pessoa falou, é um problema, aí esse problema passa a ser seu. Perceba, se coloque nessa situação. Se você realmente não considerar um problema seu isso você vai passar por isso, não vai focar nisso, você não vai dar atenção a isso. Porque o que não é seu, você não necessariamente precisa gastar sua energia com isso, o seu foco, a sua atenção em tentar resolver. Agora, se foi você que gritou com alguém, se foi você que perdeu o seu controle emocional, se foi você que achou que a outra pessoa deveria ter agido de uma forma diferente do que agiu, ou se você acha, aí você tem que resolver isso. Esse é um problema seu. Veja, esse exemplo é muito bom. E aí você pode ter várias outras situações. Essa semana, por exemplo, uma paciente minha me trouxe a seguinte situação. Ela estava falando dela. Aí ela falou assim, não sei se eu vou lembrar exatamente o que ela falou, mas ela falou assim: e eu preciso estar presente para o meu marido. E aí eu perguntei para ela: esse estar presente para o seu marido está em você ou está nele? Aí ela: não, é para ele. Eu disse: mas está em você ou está nele? Porque veja, se ela. Aí depois expliquei para ela. Porque veja, se você acha que precisa estar presente para o seu marido, para que ele te ame, para que ele te valorize, para que ele não te deixe, para que a relação de vocês seja boa, esse problema está em você. E se ele acha isso, se ele acha que por você estar trabalhando muito, por você estar se dedicando ao seu propósito, você está abandonando a ele, abandonando quem ele é, esse é um problema dele. Você precisa separar muito bem isso, porque eu disse para ela. Porque isso poderá atrapalhar a tua carreira. Veja, como é a mesma situação, mas observado por dois atores diferentes. Porque, na verdade, esse amor, isso não é amor, isso é carência, né? Claro, existem os acordos, as conversas, mas não existe isso de você colocar o que você está sentindo como culpa no outro. Essa primeira ferramenta, que é o que é meu e o que é seu, inclui também os pensamentos e as emoções. Então, o que é seu? Todos os seus pensamentos e todas as suas emoções são suas. Ah, mas foi ele que fez eu pensar isso. Sinto muito, mas quem pensou foi você. Por causa do seu condicionamento, por causa da sua forma de pensar, por causa das experiências anteriores que você teve. Aí você tem esses pensamentos. Que podem ser positivos ou negativos. Normalmente a gente culpa o outro quando o pensamento é negativo, né? E a emoção também. Já conversamos muito aqui sobre emoção. Você é responsável pelas suas emoções. As suas emoções são um problema seu. Ah, mas é ele que sempre causa essas emoções em mim. É ela que sempre causa. É uma situação específica que sempre causa. Não, não é. Não é. Está em você isso. Você tem que resolver isso. Porque a gente não precisa responder de acordo com a emoção que a gente tem. A gente tem que observar essa emoção, que vai fazer parte da segunda ferramenta, inclusive isso. A gente tem que observar essa emoção que a gente está tendo, tratar em nós, aprofundar, avançar e dar a resposta que a gente quer, dar um intervalo entre esse estímulo e essa resposta. Claro que as suas emoções podem estar à flor da pele, né? E aí a gente entra na segunda ferramenta, que é talvez
mais importante ainda, essa segunda ferramenta que eu vou dar para vocês agora, elas se completam, tá? Antes de te entregar essa ferramenta, eu quero te pedir para você, se você está gostando desse vídeo, que você me siga aqui. Se você ainda não me segue, que você ative o sininho para te lembrar quando tiver um vídeo novo toda semana. E para você também partilhar com pessoas que você acha que precisam ouvir isso que eu estou falando aqui, tá? Essa segunda ferramenta que eu vou te entregar agora, que é talvez a mais importante, é você desenvolver inteligência emocional. Olha só. Claro que isso é muito amplo, mas é desenvolver inteligência emocional especificamente no sentido de você acolher e tratar suas emoções. Porque a paz, ela é muito atrapalhada pelas nossas emoções, a nossa paz. Porque o que é que faz a gente não ter paz? Aí você vai dizer as coisas que acontecem no ambiente ao meu redor. As pessoas, um ato de uma pessoa, uma coisa que uma pessoa fez ou uma coisa que ela deixou de fazer. Ou então, uma coisa que aconteceu, que foi contra a minha intenção, uma expectativa que eu tinha, uma coisa que eu queria, não aconteceu ou aconteceu diferente. O que é que vai acontecer com você nesse momento? Você vai ter uma emoção, que geralmente é uma emoção desagradável. Olha só que interessante. Geralmente é uma emoção desagradável. E aí, o que é que você vai fazer com essa emoção? Isso aqui é desenvolver inteligência emocional. Todas as pessoas que não têm inteligência emocional, a partir de uma emoção desagradável, vão perder a paz. Vão perder a paz. Porque a paz, de certa forma, envolve a reação que você vai ter com relação ao ambiente. Não é o ambiente. Se for o ambiente que determina, aí você vai morar dentro de uma caverna, né? Como fazem os monges, né? E lá você vai ter essa paz externa, mas não te garante que você vai ter essa paz internamente, porque você pode ainda, através da sua mente, ficar relembrando coisas do passado ou com ansiedade com relação ao futuro e perder a sua paz. Veja como essa ferramenta é forte, é importante. E que você precisa desenvolver, buscar métodos, buscar instrumentos para você conseguir desenvolver a sua inteligência emocional. Então, primeiro passo, observar a emoção que surgiu a partir daquela situação. Observar, melhorar seu vocabulário emocional. Né? Não adianta aquela pessoa, como é que você tá? Tô bem, como é que você tá? Tô mal. Né? Não, você tem que nomear melhor essas emoções, isso que está acontecendo com você. E aí, ao nomear, eu quero que você observe essa emoção, você não reaja imediatamente. Porque essa observação, se você reagir imediatamente, você vai criar um looping. Tá? Um looping que você vai perder a paz. Por quê? Porque você sentiu uma emoção desagradável que poderá afetar a sua paz. Aí, se você tiver uma reação, normalmente esse tipo de reação é uma que você sempre tem. Pode ser desistir, você volta para o seu lar emocional, desiste, xinga, se culpa. E aí, o que é que isso vai fazer com você? São emoções que tiram a tua paz. E às vezes você fica por um tempo grande nesse looping, nesse momento de falta de paz. Né? Nesse momento que a gente fica com os sentimentos comprometidos, a emoção comprometida. Que a gente fica, digamos assim, com a atividade baixa. A gente fica comprometido de uma forma geral. A nossa atitude, a nossa paz e a nossa percepção de autofelicidade, tá? Muito bem. Então, eu quero que você utilize essas duas ferramentas essa semana para a gente ver como é que você vai se sentir, se você vai realmente ter mais paz, qual é a sua autopercepção de paz. Porque não adianta eu te falar aqui, você tem que se perceber com paz, com mais paz. Né? E é por isso que eu desejo para você uma semana de muita paz, que você consiga conquistar. Eu espero que para mim também seja uma semana diferente da semana passada. Foi difícil para mim conquistar a minha paz interior, porque o ambiente realmente me provocou bastante. Mas é isso aí, isso aí é o nosso propósito primário na vida. É a gente conseguir essa iluminação, a gente ter essa paz, a nova riqueza. Essa é a nova riqueza, é a mais importante. É a que as pessoas mais invejam, no fundo. É essa paz que eu quero que você desenvolva, tá certo? Não esqueça, toda segunda-feira, às
9 horas da manhã, um vídeo novo e com assuntos para a gente expandir a nossa consciência. Eu respondo as suas perguntas aqui, faça perguntas. Se você quer, se você ficou em dúvida com alguma coisa que eu falei aqui, faça perguntas sobre o assunto ou expanda o assunto que a gente vai junto conversando aqui, tá certo? Um abraço!